Bom, falando ainda sobre aborto espontâneo, é bom esclarecer, e aqui no Livro dos Espíritos eles falam, que uma vez que um corpo foi formado no momento da concepção, se há ali um espírito escolhido para encarnar naquele corpo, outro espírito não poderá encarnar naquele corpo. Se esse espírito que foi feito para encarnar declinar, ele desistir de encarnar naquele corpo, não poderá ser enviado outro. Nesse caso, há um aborto espontâneo e a criança não vinga, tá? O corpo padece ainda que no ventre da mãe, né? Porque o espírito que foi designado declinou. Porém, ele esmiuça mais um pouco e ele diz aqui, que faz o espírito, tá? Se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento, o espírito responde, escolhe outro. Então, muitas das vezes, e ele vai falar isso mais à frente, é capítulo 7, tá, gente? Do Livro dos Espíritos. Então, muitas das vezes, e ele diz aqui na frente que por conta de deficiências da matéria ainda, imperfeições da matéria, ocorre que muitas das vezes essa matéria não vinga. E aí o espírito que estava designado para aquele corpo acaba tendo que escolher outro corpo, tá? Para poder retornar. Até mais para frente ele pergunta se sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver. Aí os espíritos respondem, algumas das vezes sabem, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Se o espírito sabe que aquele corpo não vai sobreviver e escolhe aquele corpo mesmo assim, é porque ele está fugindo à prova de reencarnar. Aí ele pergunta que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de ter nascido. Aí o espírito fala, pro espírito que morre logo depois de ter nascido, não há quase nenhuma, quase, tá? Ele não especifica qual tem, mas ele diz que não há quase nenhuma. Mas que muitas das vezes isso é provação para os pais. Então, o proveito é para os pais, né? O proveito dessa provação, desse sofrimento, é para o adiantamento moral dos pais. Outra dúvida que eu acho que pode surgir é a pergunta 349. Ele pergunta quando há essa falha, quando há esse aborto, né? Ou por vontade do espírito, como eu disse no vídeo anterior, ou por uma questão de má formação da matéria. É imediato o retorno desse espírito no outro corpo? Aí eles respondem assim, nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, como a gente sempre diz, né, espiritismo não é receita de bolo, cada caso é um caso. Então ele diz, nem sempre é imediato, mas pode haver uma determinação superior, tá?